Graça, paz e misericórdia da parte de Deus Pai e da parte do seu bendito, glorioso Filho, nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós estamos fazendo a exposição de Apocalipse e hoje, então, vamos prosseguir agora no capítulo de número 10. Capítulo de número 10 de Apocalipse. Apenas lembrando que nós tivemos a 6ª trombeta, falta ainda a 7ª trombeta de juízo, mas nesses dois capítulos, 10 e 11, nós temos um interlúdio, como aconteceu também no capítulo de número 7, que houve um interlúdio, uma visão que Deus deu a João do céu e os remidos todos selados lá, salvos. Agora nós temos esse interlúdio. Vamos ver hoje o capítulo 10, é a primeira parte desse interlúdio, depois o capítulo 11. Os dois capítulos estão em conjunto, têm a ver um com o outro. Vamos abrir, então, em Apocalipse, capítulo 10, e ouvir a leitura da palavra santíssima, inerrante, autoritativa, poderosa. É a voz mesmo de Deus. Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz como ruge um leão. Quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não escrevas. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos do século, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé, sobre o mar e sobre a terra. Foi, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele, então, me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Que o Senhor queira, por sua graça, nos abençoar, falando ao nosso coração. Vamos orar e pedir isso. Ó nosso Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus gracioso, misericordioso e bom, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande mediador, feito entre o Senhor e os homens.
Em nome dele, Senhor, pelo que ele fez por nós, nós nos humilhamos diante de ti. Primeiro, para confessar os nossos pecados. Eu aqui, Senhor, confesso os meus pecados e os pecados do teu povo que está aqui presente. Nós temos pecado contra ti. Pensamentos, palavras, ações. Temos desobedecido a tua santa lei e feito o que é mal. Nos apresentamos aqui, Senhor, diante de ti, porque é santo, santo, santo. Com temor e tremor. Sabemos que não somos dignos sequer de pisar os teus atos, mas nos humilhamos com boca no pó, clamando que o Senhor tenha misericórdia e pelo sangue de Cristo Jesus, o mediador. Vem, Senhor, perdoa os nossos pecados, limpa-nos, lava-nos, habilita-nos de consciência pura e santa para recebermos a tua palavra. Sermos exortados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor, encorajados, santificados também pela tua palavra. Converte-nos, Senhor, seremos convertidos. Tenha misericórdia de nós, que teu nome seja glorificado, o Senhor Jesus Cristo seja exposto na sua grandeza, na sua glória, no seu poder, no seu domínio, mas também na sua infinita misericórdia, gracioso amor para os pecadores. Tem misericórdia, Senhor. Rogamos estas coisas com perdão dos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Bom, como dissemos, este é um interlúdio. A 7ª trombeta vai ser tocada. Terrível! Ela vai, de fato, dar início a esta última semana que vai ser cheia de juízos terríveis, inclusive da manifestação do anticristo e a chamada grande tribulação propriamente dita. Nós já estamos na grande tribulação. Esta é uma grande tribulação desde quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus. Nos últimos dias. Mas haverá esta última semana que, por ser tão terrível o seu juízo, tão insuportável, que Deus vai diminuí-la, isto é, abreviá-la, por causa dos eleitos. Então, antes disto, nós temos aqui esse interlúdio, que é uma manifestação graciosa da parte de Deus. Porque Deus é assim, antes do juízo terrível e da condenação e da destruição e do inferno, Deus sempre dá oportunidades. E aqui nós temos nesse interlúdio exatamente esse tempo gracioso de Deus. Por isso, esse é o prelúdio da 7ª trombeta, é um tempo da graça e também uma santa convocação do Senhor para a sua igreja pregar o evangelho e o arrependimento nesta oportunidade. Então, é assim que nós vemos este capítulo. Começando, veja que há aqui a aparição de um anjo forte. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Veja a descrição deste anjo forte. Existe uma correlação se é o anjo ou se é Cristo. Alguns comentaristas, estudiosos do Apocalipse, dizem que não pode ser Cristo. No Apocalipse, sempre anjo é anjo.
e Cristo nunca é comparado com anjo no Apocalipse, mas penso que é possível, sim, que Cristo seja apresentado como um anjo diferenciado. Muitas vezes nós temos isso na Bíblia toda. Anjo do Senhor, no Antigo Testamento, muitas vezes era identificado como Cristo mesmo. E agora aqui, no Apocalipse, nós temos também. Não sei quantos se lembram, quando falamos no capítulo 8, que o anjo estava no altar, você deve se lembrar. Veio um anjo, ficou de pé, versículo 3 do capítulo 8, junto do altar, com um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Veja, este anjo é apresentado com uma função sacerdotal. Uma função que é de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. É ele quem toma as orações dos crentes, as purifica com suas mãos feridas. Ele mesmo mistura esta oração, que é chamado de incenso, dos santos, com o seu próprio incenso que lhe foi dado. Ele é intercessor, ele ora por nós, e ele apresenta ao Pai as nossas orações. Então, no capítulo 8, nós temos um anjo diferenciado, que é identificado como Jesus na sua função sacerdotal. Se assim, nós então podemos, sim, olhar para este anjo como Cristo. Ele se apresenta como um anjo do Senhor, como um mediador. E veja, a descrição é diferenciada. É um anjo forte, diz o texto. Um anjo forte, bem diferenciado de qualquer outro anjo. E diz assim, envolto em nuvem. Essa é uma expressão apocalíptica, é uma expressão de juízo. Sempre em que há nuvem envolvendo o Senhor, isto o identifica como juiz, que julga, e vem entre nuvens. É assim que ele voltará. Ele virá entre nuvens, porque virá como juiz, santo juiz. Então, ele vem em nuvens. Mas veja que coisa extraordinária, que Cristo, na sua pessoa bendita, é tanto juiz como é salvador. É assim que Jesus é. Claro, nesta oportunidade de interlúdio, que agora ele se apresenta como salvador, embora seja juiz de vivos e de mortos. No momento exato, ele vai se manifestar com toda a ira, com todo o furor. Nós já vimos isso no capítulo 6, quando os pecadores, apavorados, angustiados, horrorizados, querem se esconder, clamando aos montes que caiam sobre eles e os esconda da ira do Cordeiro. Então, Cristo é juiz, mas ele é salvador. Veja a descrição preciosa que é dada aqui a ele, com o arco-íris por cima da sua cabeça. Arco-íris é o selo da graça. Você se lembra quando houve o dilúvio e Deus manifestou o terrível dilúvio sobre os pecadores, destruindo aqueles homens impenitentes, maus, que se voltaram contra Deus, que recusaram ouvir a pregação do justo Noé. Deus os julgou. Logo que terminou, então, o juízo, um arco-íris foi colocado como um sinal de graça, de misericórdia, de nova oportunidade que Deus estava dando à humanidade que iria surgir da parte de Noé.
Um novo mundo selado com um arco-íris de misericórdia e de graça da parte de Deus. Então, agora aqui vem Cristo, nesse momento que antecede o juízo final, com um arco-íris sobre a cabeça. Então, ele dá uma mensagem para João. Eu venho com graça. Eu venho para perdoar. Eu venho para salvar. Eu tenho um arco-íris de graça. Um arco-íris que fala de um concerto, de uma aliança de salvação sobre a minha cabeça. Um arco-íris da oportunidade de arrependimento sobre a minha cabeça. Então, Cristo aparece aqui com um arco-íris por cima da sua cabeça. E veja, o rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Isso aí nos leva lá para o primeiro capítulo, quando João tem a visão de Cristo. Veja como é semelhante. Começando no verso 12, ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze tolido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, da boca saía-lhe afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Essa é a descrição da visão que João, o apóstolo, tem, logo no capítulo 1, da pessoa bendita do mediador, Cristo como Filho do Homem. Olha, os anjos são espíritos. Eles não têm corpo. Eventualmente, Deus pode permitir que eles se manifestem com corpo provisório, mas sempre espiritual, porque eles são espíritos. Mas aqui a descrição é de um anjo que tem pernas, que tem rosto, como o sol, né? E que tem mão. Então, é uma descrição do mediador, do Filho do Homem, de Cristo, que tem o rosto como o sol na sua força. É a glória do Filho do Homem. É a divindade do Filho do Homem, do mediador. Então, esta é a manifestação do mediador de Cristo para João nesse interlúdio. Esta visão era necessária porque o Senhor Jesus Cristo tem uma mensagem para João e também uma comissão para ele. João, o apóstolo, representa a igreja. Então, Cristo se manifesta diante da igreja nessa dispensação que nós vivemos, como mediador ressuscitado, nesta descrição tão gloriosa de um anjo forte, né? E veja que é uma figura colossal e soberana, porque é dito que ele põe o pé direito sobre o mar, versículo 2, e o esquerdo sobre a terra. Direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Imagine uma figura colossal que tem o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. O que quer dizer isso? É a figura da soberania, do senhorio que ele tem, como reivindicando domínio, poder, posse, senhorio da criação. É um colosso que, com um passo, cobre toda a terra, todo o mar. É meu. Sou dono. Criei. Na verdade, Deus, o Pai, criou juntamente com ele, por meio dele, todas as coisas.
Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas foram colocadas aos seus pés. E Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. E todo poder pertence a Cristo. E isso é importante, essa mensagem de poder que ele apresenta para a sua igreja nesta convocação que ele vai fazer para a obra missionária nesta dispensação. Diante das dificuldades, barreiras, oposições da parte do inferno, de Satanás, dos demônios, dos homens, dos reis, das nações, não importa. Deus reivindica a terra e todas as coisas para ele. Como o Salmo 2, que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Então ele pisa no mar, na terra, nessa posição gigantesca, soberana e absolutamente própria dele, de domínio sobre tudo e sobre todos. É triste que nós estamos vendo o inferno, o diabo e os homens maus, incrédulos, não admitem que Deus criou todas as coisas. A gente vê isso em todos os lugares. As escolas, as crianças estão aprendendo que é evolução, que é Big Bang, que foi por um acaso. Eles não são capazes de falar que Deus criou, que Cristo é Senhor e criou com todas as coisas, juntamente com o Pai. Não, não. Você assiste Geográfico, não sei o quê, Animal Planet, todas aquelas coisas extraordinárias da criação. Você não ouve uma palavra sequer a respeito do senhorio de Jesus, de que Deus criou. Não, a natureza formou, ele desenvolveu isso para viver aqui e não sei o quê, de si próprio, tal, evolução, incredulidade dessa geração perversa e má. Cristo se apresenta gigantescamente dizendo: é meu, eu criei. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram 7 trovões suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevam. Bem, nós temos aqui a voz aqui identificada como um leão que ruge. Nós sabemos que esta figura do leão está intimamente ligada a Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá. E ruge, e fala. Isso quer dizer que Deus fala, que Cristo fala. Ele se apresenta como quem vai falar. Não palavrinhas mansas, mas vai falar com poder. Ora, meus irmãos, nós estamos diante de uma grande convocação que o Senhor vai fazer para a igreja pregar o Evangelho nesse período de interlúdio que nós estamos antes do juízo. E esse rugir do leão sugere o poder do Evangelho. Que quando nós vamos abrir a nossa boca, vamos falar mistério de Deus, que pela graça os homens que não podem entender, vão entender conforme a graça soberana de Deus. E que é um rugir de leão, quando o pregador do Evangelho, com fidelidade, abre a palavra do Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, e prega. Então ele prega como ruge um leão. Isso mostra o poder do Evangelho. Nós devíamos confiar mais no poder da palavra de Deus e da pregação. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que quer. É o poder, é o leão rugindo.
para alcançar os corações, quebrar as resistências e realizar a vontade do Senhor de resgatar o seu povo eleito em todos os cantos desta terra. Não importa a objeção. E as portas do inferno, diz a palavra de Deus, não podem prevalecer contra a igreja no seu trabalho de fazer o leão rugir. Eu me lembro que John MacArthur, quando esteve aqui no Brasil, nós tivemos o privilégio de ouvi-lo lá no Fiel, e então ele usou essa linguagem, falando da Bíblia. Ele diz assim, olha, você não tem que fazer esforço nenhum, solta o leão. Solta o leão. Ele contou o exemplo de uma pessoa que era judia e que tinha grandes objeções contra Cristo. Então, a tendência da gente é defender, é tentar fazer o possível para tentar conquistar aquela pessoa. Ele disse, olha, não precisa desse esforço, solta o leão, que é a palavra de Deus, é a Escritura. E ele fez isso. E o homem sozinho, lendo a palavra de Deus, não pôde resistir. O leão foi mais alto, rugiu com muito mais poder do que as oposições da sua mente, do seu coração, da sua tradição judaica, mentirosa e falsa. O judaísmo. O leão rugiu. Então, quando pregamos a palavra de Deus, é a voz do leão rugindo, bradando. E, claro, diz, 7 trovões nesse momento falaram. João entendeu, ia escrever, e a ordem foi, não escreva, não escreva. Por quê? Qual a razão? Não sabemos. Não é explicado, não é dito aqui por quê. Então, por que está na Bíblia? Para você calar a boca. E eu também. E não ir além do que Deus revelou para nós. Em termos de escatologia, isso é absolutamente necessário. Todos nós já sabemos quantas pessoas foram lá além, marcando o dia na volta de Cristo, falando coisas que, eventualmente, não estão reveladas, mas que tentam, com ginástica, buscar novidades e apresentar coisas que não estão reveladas. Está no livro do Apocalipse uma manifestação, voz de Deus em trovão, que não foi permitido que se revelasse, que se escrevesse. Aliás, não é só no Apocalipse. Na Bíblia, há muitas coisas que não foram reveladas. O apóstolo Paulo diz que isso foi até o céu, o seu céu, viu coisas que não é lícito, não lhe foi lícito contar. Não fala. Então, não falou. Nós nem sabemos o que foi que ele viu. Então, há sim coisas na Bíblia. Isso é soberania de Deus. Isso é para calar o homem na sua insignificância. Há certas coisas que não sabemos, não nos foi revelado. É um terreno, não podemos palmilhar, Deus não permitiu. Nós temos que aprender isso ao perscrutarmos as Escrituras e palmilharmos a palavra de Deus. Tempo em que está revelado e nós podemos entender, compreender, o Espírito Santo ilumina nossa mente, nós entendemos. Tempo de não compreender. Que Deus não deu revelar. Ele é soberano. Então, isso está aqui para mostrar isso. Não escreva, não revela. É um mistério do fim. Certamente, o que foi falado, o que João entendeu, mas não foi lhe permitido escrever, é coisa certa, que irá se cumprir, mas que Deus não quis revelar, e fazem parte dos seus juízos. Já o que nós podemos, o que nós temos e que nos foi revelado, já deve nos fazer tremer, e muito, do juízo de Deus. Quanto mais o que não foi ainda, não foi revelado por Deus.
Verso 5. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou. Jurou. Então veja o mediador de pé fazendo um juramento. Isso a gente deve localizar lá no primeiro século. Porque é assim, o paralelismo é assim. Ele reconta em capítulos, nos traz de volta para o início, porque esse interlúdio é nessa dispensação que nós estamos vivendo. Então, imagine, volte lá para o primeiro século e o Senhor, o mediador, em pé, diante de João, diante dos céus, diante de Deus, o Pai, com a mão levantada, como aqueles presidentes que botam a mão na Bíblia e levantam a mão, né, direita para fazer o seu juramento. Posse. Aqui está um momento solene em que o mediador, Cristo, levanta a sua mão direita e jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. O juramento é este: já não haverá demora. Cristo falando para a igreja, para mim, para você, há 2000 anos atrás. Já não haverá demora. Um juramento solene. Isso aqui nos reporta a escatologia inaugurada. Foi inaugurado nos últimos dias esse juramento do Senhor. E estabelecido como certo o dia, o ano, o mês, a hora em que o julgamento virá sobre os ímpios e sobre os injustos e sobre todos aqueles que perseguiram a igreja, que rejeitaram o evangelho. Mas talvez você pergunte, mas uma demora, já passaram 2000 anos. Isso não é demora? Bem, para nós é demora, mas não para Deus. E tem uma razão. Esta é a demora da graça. Esta é a demora da misericórdia, da paciência de Deus. Abra aí comigo, se você puder, em segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, e você veja a razão dessa demora aos nossos olhos. Demora no cronos que nós vivemos. 2 Pedro, no capítulo de número 3, nós vamos ler aqui a partir do verso de número 4, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão no dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão extintas. Veja como é gracioso isso.
Que misericórdia, que paciência. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Que maior graça do que essa? Como Deus é gracioso, antes de destruir, antes de jogar no lago que arde com fogo e enxofre, os ímpios, seus inimigos, pecadores. Ele é paciente, ele é longânimo, ele dá oportunidade de arrependimento. Nós vamos ver aqui que ele conclama a igreja a pregar esse arrependimento em todos os cantos da terra, em todas as nações, tribos, reinos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Meus irmãos, como rejeitar? Quando nós pensamos nesta salvação tão graciosa que envolveu o sacrifício penoso da alma do nosso Salvador, sua humilhação na encarnação do Verbo, Deus deixou seu domicílio, toda a sua glória, despiu-se da sua roupagem majestosa de glória e vestiu-se da nossa roupagem mínima, achado em figura humana, como servo sofredor, pobre, humilde, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, ente santo de Deus, Deus encarnado, Emanuel, Deus aqui, Deus conosco, caminhando, andando, fazendo o bem, manifestando a glória de Deus, a sua verdade. Manifestando o seu poder sobre a criação, ressuscitando mortos, cegos de nascença, aleijados, multiplicando os pães, manifestando o seu amor de uma forma tão extraordinária e maravilhosa e compassiva, chorando diante de pecadores que eram como ovelhas que não tinham pastor, se comovendo com o sofrimento humano e caminhando obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, como explicar e detalhar esse sofrimento que é muito além do nosso entendimento? Toda a dor que o Senhor Jesus passou está além de qualquer dor que qualquer homem ou mulher possa sentir ou ter sentido. Texto lá de Lamentações, capítulo 1, versículo 12, é profético, messiânico, quando diz: ó vós que passais pelo caminho, vede-se a dor como a minha dor, que o Senhor me pôs sobre mim. Todos os outros ladrões foram crucificados da mesma forma como Cristo foi. Sentiram a dor da crucificação, que não é pequena, é grande. Mas não tem como comparar o do meio, que era Cristo. Porque acrescentada a dor dos cravos e do suplício de um crucificado, tinha a dor de um Senhor da glória recebendo a ira, o castigo, o juízo de Deus sobre ele. O inferno ele experimentou na cruz. Desceu o Hades da angústia da sua alma na cruz do Calvário. Deus colocou sobre ele a iniquidade de nós todos. Nosso pecado imundo. Nós temos vergonha só de lembrar as coisas ocultas que já fizemos ou pensamos. Tudo foi colocado sobre ele. Uma pura santa. Nunca pecou, mas se tornou pecado por nós. Viu? Tão abominável que Deus virou as costas.
E nessa angústia do abandono, ele clama, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desampara? Não temos como mensurar isso. E este é o Evangelho. É a pregação de um Deus que se humilhou, que se fez pecado, que carregou os pecados dos pecadores que ele quis, e que o seu sangue puro, derramado, divino, nos é adquirida a redenção. Preço tão caro desta angústia, desse sofrimento penoso da sua alma, é maior do que qualquer pecado, com qualquer miséria que qualquer homem possa fazer. E tem poder para perdoar, limpar, lavar, justificar. É por isso que o autor de Hebreus diz: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Está aí dando oportunidade. Verso 8 diz: a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma um livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé, sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Bem, você veja que no capítulo 2 o anjo estava de pé, né? E tinha na mão um livrinho aberto. Que livrinho é esse? Bom, nós temos aqui 2 livros, ou 3 no Apocalipse, vamos dizer assim. Tem o livro que, logo no início, nós vimos, no capítulo 5, ninguém era digno de abrir os selos, e João chorava, e Cristo veio, o ancião disse: tem um que é digno. Cristo, filho do homem, cordeiro que foi morto, ele é digno. Aí ele foi, tomou a mão do que estava sentado no trono, no livro, e desatou os selos, que são esses juízos. É o livro dos decretos de Deus. Não é esse livrinho. O livrinho aqui está incluído neste livro, mas não é este livro. Nós temos também outro livro da vida, que tem os nomes de todos os eleitos. Também não é este livro. Que nós temos no capítulo 13, versículo 8, 17, versículo 8, fala deste livro da vida. Não é este livro. Que livrinho é esse? Este livrinho está no diminutivo, exatamente para que seja de acordo com o fato de ingerir, comer, engolir o livro. Esse livrinho é o Evangelho. É a própria palavra de Deus. Imagine o Senhor, então, dizendo para a sua igreja: vocês precisam devorar o livrinho. Para quê? Para pregar. Isso sempre foi assim. Se nós abrirmos, por exemplo, aqui a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo de número 2, Ezequiel 2. Ezequiel 2. Nós temos aqui essa mesma figura. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insujas com a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, estava escrito por dentro e por fora, nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Aí me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo,
vai à casa de Israel. E então, ele vai para profetizar. Então, essa figura de comer o livro para profetizar, né, está aqui agora trazida de novo no Novo Testamento para a igreja. Nós somos intimados, instados por Cristo a comer, devorar o livro, o Evangelho, a palavra de Deus. Meus irmãos, ninguém poderá estar apto para pregar, testemunhar, sem primeiro devorar o livro. Aqui a expressão é comer mesmo, devorar. É ingerir conhecimento da revelação de Deus, da sua palavra. Todo crente precisa estar apto, cheio do conhecimento de Deus, para testificar, para pregar. A lástima de hoje é que nós estamos vendo gente se apresentando para pregar sem conhecimento da palavra de Deus, sem conhecimento de doutrina. Prega o que acha, que pensa. Tem uma igreja que diz que não precisa estudar, não precisa se preparar sermão, coisa nenhuma. Congregação Cristã do Brasil. Os anciãos ficam sentados e, de repente, um é tocado e vai para o púlpito para pregar. Ele disse que vai ser uma revelação e que vem assim. Que é isso? Está mandando devorar o livro! Não há como pregar sem devorar o livro! Somos uma igreja despreparada. Hoje, o que é comum pelas igrejas aí do Brasil, também nos Estados Unidos, é que doutrina atrapalha. Eles desprezam teologia e doutrina. Não é isso que Cristo está dizendo. É preciso engolir, devorar o livro. E é por isso que nós temos aí baboseiras. Pregação do evangelho que não é o evangelho revelado nas Escrituras, o evangelho da graça. É um outro evangelho que veio da mente dos homens que não devoraram o livro. A igreja de hoje precisa voltar às Escrituras, comer as Escrituras, aprender doutrina, voltar às raízes, aos fundamentos. A própria nossa igreja presbiteriana precisa voltar aos símbolos de fé. Ali estão as doutrinas, as raízes. Devore! Devore! E então você vai estar preparado para pregar. Porque é para isso que João tinha que devorar a alma. E ele representa a igreja. Para pregar. Você veja que o verso 11 diz: é necessário que ainda profetizeis a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É o último versículo. Devorar o livro para profetizar, para pregar. Com segurança. Com fundamentos bíblicos. Com doutrina. O verdadeiro evangelho. Então, esta é uma mensagem para a igreja moderna. Ainda dá tempo. Nós estamos no interlúdio. Estamos na oportunidade. Estamos ainda no momento de graça e de oportunidade de arrependimento. Ó igreja do Senhor Jesus Cristo, ouça o que ele diz. Tome o livro, coma-o, devore-o e pregue. Mas o Senhor fala de uma característica muito própria do Evangelho. São duas características. Primeiro, doce na boca. Doce na boca. E é doce mesmo. A palavra de Deus é doce. Nós temos textos que falam claramente disso. Se você abrir o Salmo, por exemplo, de número 19, você lembra do Salmo 19, que é um salmo que fala da revelação geral e também da revelação particular, que é a palavra de Deus. E então, no verso de número 9, diz assim: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre.
Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro procurado. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Ai, doce na boca. Os juízos do Senhor, a doutrina, a palavra de Deus, essas promessas tão santas, tão consoladoras de salvação. Doce, doce, doce. O Salmo 119, versículo 103, também fala isso. 119, é o Salmo da palavra de Deus, não é? Esse Salmo tão extraordinário, um Salmo grande, o maior Salmo, mas que trata da palavra de Deus. Verso 103 diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Mas diz o anjo que quando descesse para o estômago, iam ser essas palavras amargas. Amargas. Doce no paladar, amarga no estômago. Veja, a palavra de Deus está mostrando claramente esses dois aspectos das Escrituras. As Escrituras falam de salvação e é doce ouvir a salvação. As Escrituras falam de juízo, de condenação, de inferno, isso é amargo. Então, esses dois aspectos da palavra de Deus são importantes. O apóstolo Paulo fala que nós também temos esses dois aspectos. Nós estamos cheios de vida para a vida, mas também somos cheios, há aqueles que são cheios de morte para a morte. Por quê? Por causa da condenação da própria palavra de Deus, por rejeitarem a palavra de Deus. Ou você é cheio de vida para a vida, porque creu no Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus, foi alcançado pelo Evangelho, vida, vida, vida. Mas rejeitou o Evangelho, morte, 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 inferno, condenação, angústia eterna, amargor eterno. Mas o outro aspecto também é que quando você engole a palavra de Deus e prega a sua doçura, pode esperar perseguição. O amargo vem no estômago. Perseguição. Jesus está dizendo, a igreja vai pregar, vai cobrir o livro, doce, vai ser muito bom, mas ao pregar, vai sentir o amargo no estômago. Perseguição. Oposição. Gente rejeitando. Quando você usa a palavra de Deus para confrontar o pecado, eles não vão gostar. Eles farão oposição à palavra de Deus. Meus irmãos, isso está acontecendo dentro da própria igreja. Nós temos essas duas coisas. Quando estava no Supremo Concílio, em que estava se discutindo a questão da mulher pregar, o que foi que aconteceu? Um servo de Deus, um homem de Deus, abriu o livro do Senhor, no texto de 1 Timóteo, em que a condenação é clara. O Pacto Apóstolo não permite que a mulher ensine ou exerça autoridade de homem. E explica por que ela pecou primeiro lá no Éden. Vaia! E eu estava presente. Eu me lembrei do texto que fala lá em Jeremias, capítulo 9, a respeito da palavra de Deus. Não gostam dela. Aí vem o outro para justificar. Não, vaiaram porque o texto foi colocado fora de contexto. Mentira! Vaiaram a palavra de Deus. Porque foi amargosa no estômago deles.
porque confrontou o feminismo, o mundanismo, doeu no estômago. E eles vagaram. E é muito fácil fazer ginástica hermenêutica, exegética e hermenêutica para mudar o sentido, para tirar o amargo e deixar só o que é doce. Serão julgados pelo justo juiz, que inspirou essa palavra, que pôs na boca do apóstolo Paulo, o Senhor da igreja inspirou o apóstolo Paulo. O que ele falou não foi problema de contextualização cultural, mas é Deus mesmo falando por boca do apóstolo Paulo. E a igreja rejeitando, porque é amargo no estômago. Meus irmãos, este é o grande desafio que nós recebemos da parte do Senhor nesta hora em que ouvimos esta convocação solene que é feita pelo Senhor Jesus à sua igreja, nesse período de interlúdio que nós estamos, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Coma um livrinho, devore-o e atenda a convocação. Pregue, pregue, apoie a obra missionária, missionários em todos os cantos, no seu próprio bairro, plante igrejas, apoie quem planta igrejas. É hora de que a palavra de Deus seja pregada. Porque está acabando o tempo. O tempo está acabando. Mais breve do que pensamos. E não haverá mais oportunidade de arrependimento. Não haverá mais o doce. Só o amargo. A condenação. Aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. O Senhor, por sua graça, queira ter misericórdia de nós e aplique sua palavra bendita. Vamos orar. Quem puder ficar em pé, fique. Vamos orar e receber a bênção. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos dar graças, louvar o teu nome, pela oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos dá no dia do Senhor, que estamos na tua casa de oração. Te louvamos e te bendizemos por a igreja estar reunida aqui, nesse lugar, na casa do teu servo, como as igrejas do primeiro século se reuniam nas casas. Estamos aqui, nesta condição que o Senhor quis que fosse. Nós te louvamos por isso. E aqui tua palavra está sendo pregada, Senhor, e teu nome está sendo engrandecido, adorado, como convém, como o Senhor prescreveu. Salmos, leituras sagradas e a pregação da tua palavra. Faz a obra, Senhor. Nós não queremos desprezar os pequenos começos, porque o Senhor disse para não desprezarmos os pequenos começos. E assim suplicamos que tu abençoes essa iniciativa de plantação de Deus. O leão ruja, o evangelho que é o poder de Deus seja pregado. E o Senhor traga os pecadores, se rendam a ti e sejam salvos. Fica conosco, guarda-nos nesse dia. Exalta e glorifica o Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Na graça maravilhosa do Senhor Jesus. O amor insondável e imerecido de Deus nesse mundo, um Deus eterno. A comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre todos nós, convosco permanece, hoje e para sempre. Amém.